acho que esse é o primeiro seminário que está tendo com o pessoal da graduação. Então, sejam bem-vindos a esse primeiro seminário nosso com a gente da pós-graduação em Educação Matemática. E grata pela presença de todos. Hoje nós teremos as apresentações, primeiramente, do PPG do Mate. Então, é intitulado Um Diálogo sobre o PPG do Mate, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, e suas linhas de pesquisas. A partir das linhas de pesquisas, também vai ter apresentações dos grupos de pesquisas. E aí, conforme eu for falando aqui as linhas de pesquisa, eu também vou chamar as pessoas que vão apresentar para mim aqui na frente, tá bom? Então, as linhas de pesquisas que tem o programa são 4. É a de ensino e aprendizagem de matemática, a de formação de professores e currículo, a de história, filosofia e educação matemática e a de tecnologia e educação matemática. Agora eu convido para apresentar aqui comigo a linha de pesquisa de ensino e aprendizagem de matemática, a Camila, a Vitória e a Danusa. Enquanto os representantes dela ainda não estão chegando, eu gostaria que levantasse a mão quem é da graduação. Licenciatura, vamos lá. Isso. E sejam bem-vindos, né, gente? Bora! E quem são os alunos que são da pós-graduação em Educação Matemática? Por favor, levantem as mãos. Aê! Isso! Gente, nós tivemos a Pamela já fez uma abertura, mas nós tivemos a ideia de chamar e começar a pensar em alguns seminários com alunos da graduação e os nossos, né, alunos da pós-graduação em Educação Matemática. Hoje, a nossa não tem uma temática especificamente, mas nós vamos falar um pouquinho do que nós fazemos no programa em termos de pesquisa. E também, ao mesmo tempo, é um convite, né? Tem gente que está no 2º ano, tem gente que está no 3º, 4º, né? Enfim, que nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês que são da licenciatura, são aqui, né, da UFMS, e nós ficaríamos muito felizes que vocês fossem se aproximando do programa, né, de algum grupo de pesquisa em específico, participando de seminários. Então, hoje nós começamos essa etapa, né, de seminários conjuntos e vamos ver se para 2024 a gente consegue pelo menos um seminário por semestre no horário da aula, né, de vocês que são da licenciatura. E aí os nossos alunos da pós-graduação, né, ao invés de ter o seminário à tarde, vem à noite também se juntar aos alunos da licenciatura, ok? Mas sejam bem-vindos. A ideia é diálogo, então tem representantes de cada linha de pesquisa, eles vão falar um pouquinho do que nós fazemos em cada uma das linhas e guardem aí perguntas e toda vez que quiserem falar algo, questionar algo e tal, podem fazer. A ideia é dialogar, não só ouvir, tá ok? Mas sejam bem-vindos. Olá pessoal, boa noite a todos. Então nós vamos apresentar a linha de pesquisa, ensino e aprendizagem da matemática, né? A nossa linha, ela busca discutir, né? Ela busca compreender, na verdade, os aspectos epistemológicos, os aspectos históricos, didáticos, assim, mais envolvendo, né, os fenômenos didáticos que envolvem de fato, né, o saber matemático. Então, assim, tudo que diz respeito, né, ao ensino e aprendizagem da matemática, a gente leva em consideração de uma forma né, primordial a questão do saber matemático, né? E aí, com isso, como se dá essas relações com os recursos didáticos, tecnologias,
N questões que vão trabalhar junto com a questão, voltando ali, né, a questão do estudo da matemática em diferentes níveis de escolaridade básica, né? Então, desde a educação infantil até o ensino superior, por exemplo. E aí no DDMAT, né, que é o grupo que eu vou representar aqui rapidinho, né, que é o grupo de didática da matemática, a gente também busca, né, compreender de fato essas problematizações em torno dos fenômenos didáticos, e as nossas pesquisas, elas também estão muito direcionadas também, né, tanto dentro do ensino fundamental, desde a educação infantil. Por exemplo, a gente tem a Laís, que trabalha com jogos, né, a apropriação de certos conceitos matemáticos dos primeiros anos de escolaridade básica, porque a gente vê que o saber matemático ela tem uma questão específica, né? A especificidade desse saber que a gente precisa levar em conta quando a gente vai para a sala de aula e tem todas essas relações ali com isso. E aí também a gente tem questões que trabalham, né, de pesquisas que vão discutir a questão do processo de ensino, de fato, no ensino superior, por exemplo, nos cursos de formação de professores, de pedagogia, como é o caso da minha pesquisa, dos professores de matemática, no caso da Jane, por exemplo, que a gente trabalha, né, essa intenção de investigações, como que se dá esse processo de ensino, levando em consideração um determinado saber matemático com o grupo. E também a gente faz uso também de pesquisas envolvendo análise de livros didáticos, né? Então entender, compreender essa análise, né? Como que se dá o conceito de limite ao longo do ensino superior, ao longo do curso de matemática, né? Assim, o que aparece nesses livros, o que aparece nos livros da educação básica, por exemplo, em termos de sequências numéricas, como que isso qual é a razão de ser de estudar, por exemplo, números inteiros, né? Será que é uma extensão ali da aritmética? O que está por trás, né? Por que a gente estuda, por que a gente precisa discutir ali números inteiros, por exemplo, no início, né, da educação básica? Então, esses tipos de problematizações a gente trabalha, a pesquisa da Vitória e a pesquisa de análise da Agnes, que são duas que analisam os livros didáticos. A Vitória vai estar analisando o cálculo, né, a ideia de limite ao longo de vários livros didáticos do ensino superior, do curso de licenciatura, e a Agnes dentro da educação básica, né? Então, assim, a gente usa nessas questões algumas teorias, né, que vai nos dando suporte para olhar para diferentes fenômenos, né, tanto da aprendizagem, quanto do ensino, quanto na análise do livro didático. E aí nós também criamos, né, esse ano o DDMAT Júnior, que é justamente para atender, né, para ter um diálogo junto com os graduandos, né, dos cursos de matemática e pedagogia, para conhecer um pouco, né, do nosso grupo e também das teorias que a gente utiliza e tudo mais, porque assim, né, a gente tem um caminhar, né, no caso de algumas teorias que vai ajudando a gente a compreender depois alguns outros fenômenos, até depois para entrar no mestrado, né. Então, eu convido, né, que a gente tem esse pessoal que participa também de forma híbrida, né, do pessoal da graduação de aqui da UANA, que participa do DDMAT Júnior. Então, quem tiver interesse, a Maria, ao final vai passar um link para que vocês possam nos achar, digamos assim, né. Também convido vocês no colóquio do livro didático, a gente vai ter o ano que vem, né, um colóquio que vai discutir justamente as pesquisas, né, como a Vitória trabalha, né, que a gente tem uma organização matemática, didática, como que a gente analisa o saber matemático dentro dos livros didáticos, né. Então, vai ser em setembro também. Então é isso, né, e aí também a gente tem o projeto das oficinas online, que é justamente as oficinas voltadas a propostas com professores da educação básica, propostas de matemática com professores da educação básica. Nós fizemos um encerramento, né,
agora no ano de 2023, do primeiro ciclo, né, que foi de 2021 a 2023, que ali a gente tem o nosso canal, o canal Dedemate, né, no YouTube, que vocês podem também acessar. Então tem várias oficinas, tanto da educação, voltada à educação fundamental, ali nos primeiros anos de escolaridade básica, depois do ensino fundamental nos finais e ensino médio. Né? Então, estão disponíveis também online, a gente está agora na preparação do e-book e que também vai ser acessível também disponibilizado aos professores. E por fim, só para finalizar a minha parte, dentro do grupo também do Dedemate, das pesquisas, a gente tem avançado nos últimos anos também com duas pesquisas de doutorado em desenvolvimento, que inclui pensar também, né, os processos de ensino e aprendizagem junto com a questão da inclusão. Né? Então, assim, isso surge no grupo, então são temáticas, né, são problematizações que vai surgindo aliada a esses processos, os dois processos, né, os processos de ensino e aprendizagem da matemática. Certo? Boa noite, gente. Eu sou a Vitória. Eu vou falar aqui pelo G6, que é o grupo de estudos no campo do ensino médio superior. A líder é a professora Sônia, ela não pôde estar presente, né? Tá dando aula. E nesse grupo a gente discute, né, como o nome já diz, o cálculo, mais atrelado aos estudos relacionados à didática também, mas mais especificamente o cálculo. E os conceitos, o campo conceitual ao redor do cálculo, né, que daí a gente estuda também sobre os números reais, sobre o ensino das funções também, tudo relacionado ao ensino de aprendizagem do cálculo. Esse grupo ele foi criado em 2020, relativamente recente, e não tem o grupo da UFMS, mas não tem gente só daqui, tem gente de todo lugar do país e gente de fora também, né? O exemplo é o professor Pierre Job, da Bélgica, que veio aqui recentemente, deu um seminário aqui do programa, e ele estuda há anos o cálculo, né? E do ano passado para cá, o grupo focou num projeto que foi os estudos integrados no cálculo, né? Que inclusive aconteceu agora no segundo semestre aqui na UFMS, que o G6, em parceria com outras universidades do país, conseguiu trazer o professor Pierre para cá, da Bélgica, para estudar o cálculo presencialmente com a gente, né? Então aqui ele veio para a UFMS aqui em Campo Grande, mas ele também foi para Londrina, foi para São Paulo, foi lá para o Pará, Feira de Santana, Salvador. Então teve todo esse estudo do ano passado até esse ano aqui para conseguir pôr em prática esse projeto, que sim, teve participação de pesquisadores, de professores aqui da universidade e de outras também, e graduandos também, né, e pós-graduandos também. E é isso. Acho que é isso. Mais alguma coisa? A minha pesquisa também está relacionada ao Dedemate, né, por conta da didática, mas também ao cálculo, e eu estou representando aqui o grupo da professora Sônia. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Débora. Eu faço parte do grupo do GESPEM, tá? Que é o Grupo de Formação, Estudo, Pesquisa e Educação Matemática. E nós estamos na linha de ensino e aprendizagem. O nosso foco a gente trabalha com a modelagem matemática. Ela potencializa o processo, né, de ensino e aprendizagem, que é um processo amplo. E para falar de ensino e aprendizagem, N coisas são envolvidas nesse processo, né? Desde livro didático, currículo, metodologias, emoções, né, cognitivo. Então, além da modelagem matemática, as nossas pesquisas, elas vão em diferentes vertentes. No programa, a gente tem 6 dissertações defendidas até o momento, né? Então, 3 dessas dissertações, elas são voltadas para o ensino e aprendizagem.
sendo que no Estevão ele trabalhou com modelagem matemática e o currículo, né? De que forma que os conteúdos matemáticos são abordados ao você desenvolver uma atividade de modelagem matemática. Né? Porque às vezes alguns professores usam, né, do argumento que trabalhar com modelagem não vai cumprir o currículo. E nessa dissertação ele conseguiu verificar que sim, é possível cumprir o currículo, mas não na forma que ele é proposto, né? Na forma espiral. Então você vai ver os conteúdos da forma espiral. Então essa foi a pesquisa do Estevão. Daí a gente teve a pesquisa do Francimar, que ele trabalhou com modelagem matemática e neurociências, né, no processo de aprendizagem. Então envolveu toda a questão de emoção, né, que os alunos sentem, desejos, tudo que envolve o processo de aprendizagem do aluno, a questão da neurociência. E daí a gente teve o João, né, que ele trabalhou com a avaliação. Então, a avaliação também, né, é um quesito importante no ensino e aprendizagem. Então, ele trabalhou de que forma, né, que é possível avaliar o aluno no desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática. Daí a gente tem um pezinho também na formação de professor. Então, não vou me atentar muito, né, mas das dissertações que foram defendidas, 3 são em formação de professor. Que é a minha, que eu trabalho com representação social, né, e a modelagem matemática na minha dissertação, né, que em geral com os pedagogos, né, quais são as representações que ele tem sobre a matemática, o ensino de matemática, né. O Guilherme também trabalhou com a formação de professores, a trajetória hipotética da aprendizagem, na modelagem matemática, né, a forma do professor refletir sobre a sua prática nessa trajetória de planejamento e essas coisas assim. Pode passar. E também temos a dissertação da Juscelane, que ele defendeu agora, acho que não faz nem um mês, né, que é a formação de professores reflexivos, uma análise a partir da implementação da modelagem matemática nos anos iniciais. Essas daqui são as dissertações que estão em andamento, tá? E as teses que estão em andamento. Essas 2 primeiras, elas trabalham com modelagem e a tecnologia, inclusive vão ser defendidas aí daqui no início de dezembro, essas duas primeiras, que é do Ellison e do Alessandro. A da Jordana, as que estão em verde, eu coloquei em verde ali, são voltadas para ensino e aprendizagem. A que estão em vermelho é de formação de professores, que no caso é a minha, né, que eu vou trabalhar com saberes docente, representação social e modelagem matemática, e a do Luiz, que ele vai trabalhar com a modelagem matemática e a formação de professores lá em Honduras. Então, essas 2 teses são voltadas para a formação de professores, e as outras são para ensino e aprendizagem. É isso. Eu vou apresentar o grupo GEDUMAT, que é o grupo de estudos e pesquisas em educação, matemática, diversidade e diferença. Esse grupo ele tem como líderes a professora Fernanda Marinowski e o professor Tiago Donda, que é de Paranaíba. Aqui, as nossas reuniões, elas acontecem online, porque tem bastante gente também do Rio de Janeiro. Então, tem pesquisas que abordam questões sociais, questões de gênero, questões também da educação especial, questão também de transtornos específicos de aprendizagem, de TDAH. Então, é um grupo que abrange bastantes temáticas, até porque também é um grupo que fala a respeito de inclusão. Aí dentro disso a gente também fala a respeito de filosofia da diferença, e atualmente estamos tendo algumas discussões a respeito de capacitismo e algumas teorias queer e outras. As nossas reuniões acontecem na quinta-feira, das 1 às 3 horas da tarde, quinzenalmente, e também está acontecendo agora aos sábados para tentar atender também alguns alunos que são egressos.
E a gente também tem um Instagram. Depois eu vou mandar para vocês no grupo da matemática, que eu sei que vocês têm. Eu vou falar com o Gabriel. E aí eu acho que é bom que dá para vocês dar uma olhada melhor nos Instagram de todos os grupos e estudar um pouco mais para quem está querendo entrar também na pós-graduação e mestrado. Agora eu convido para vir aqui na frente os integrantes que vão apresentar a linha de formação de professores e currículo. Oi, boa noite, meu nome é Thaís. Eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre a nossa linha, né, que é a formação de professores e currículo, que ela estuda a formação inicial e continuada dos professores, né, tanto vocês que estão na graduação, quanto o pessoal que já está aqui na pós, os professores que estão em sala de aula. A gente faz um estudo sobre isso. E a nossa linha de pesquisa também faz um estudo sobre o currículo, tanto o currículo prático quanto o currículo teórico. E aí o Elton pode falar um pouquinho melhor sobre o currículo. O grupo de pesquisa que eu estou representando aqui é o NIEMES, que é Núcleo de Investigação em Educação Matemática e Sociedade. A líder do grupo é a Vanessa Neto Franco, a professora aqui, mais especificamente da Lei do Campo, né? Ela está aqui só na pós. Dá algumas aulas aqui também, né? Para vocês, se vocês forem fazer disciplinas práticas. Enfim, o nosso grupo, o que a gente estuda? Tem estudado, né? É um grupo recente, ele foi formado agora em abril desse ano, e a gente tem estudado questões que envolvem a sociedade, assim como um todo, e que de alguma forma atravessam a formação de professores, tanto continuada quanto a inicial. Então a gente estuda questões de gênero, de raça, de sexualidade, de classe. A gente tem estudado bem a fundo mesmo o conceito de interseccionalidade, que é um conceito que eu estou usando na minha dissertação, que eu sou aluna do mestrado. E a gente tem estudado agora, temos nos aventurado a estudar um pouco sobre cartografia. Faz uns 2 grupos que a gente tem estudado, 2 reuniões que a gente tem estudado cartografia. E é basicamente isso que a gente faz no grupo, assim, que a gente tem explorado outras leituras, então a gente tem buscado fazer algumas leituras de autoras nigerianas, africanas. A gente tem perpassado outras questões no nosso grupo e ele acontece, cada semestre ele dá uma mudada, porque a Vanessa dá aula na área do campo, então tem tempo comunidade, tem tempo universidade, que aí tem aula a semana toda. Então nesses dias o grupo acontece segunda-feira das 9 às 11 da manhã. Mas, tirando esse único dia do mês, ele acontece da 1h30 às 3h30, aqui no prédio do Instituto mesmo, lá na sala de videoconferência, se eu não me engano. Geralmente, a maioria das vezes ele é híbrido, porque tem, além da Vanessa, tem uma outra professora, que é a Daniele Costa e Silva, que é da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que ela entrou no nosso grupo, né, para estudar. Ela está tentando mudar um pouco de área, assim, ela é da PUR, da aplicada, se eu não me engano, e ela tem tentado estudar com a Vanessa um pós-doutorado aí para estudar outras questões que envolvem raça. Enfim, acho que é isso o meu grupo, assim, basicamente. Eu não vou apresentar, que nem o pessoal está apresentando, tantas pessoas, porque eu sou a primeira aluna da Vanessa no mestrado, então é só a minha pesquisa que está sendo desenvolvida a priori, né? Nesse ano que vai ter bem mais. E é isso, eu estudo o conceito de interseccionalidade, na verdade eu estudo formação de professores, de professoras negras, que atuam nos cursos de licenciatura em matemática das universidades públicas de Mato Grosso do Sul. Então eu faço um levantamento dessas mulheres e tento entender como que foi o processo de formação dessas professoras, como que as questões de raça e as questões sociais perpassaram a formação dessas professoras. Então é isso que a gente tem estudado no grupo e estamos bem abertos assim, para as discussões. Queria convidar todos vocês para participarem e o IEM está aberto a novos membros. É isso. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Elton.
Eu sou do grupo do GP100, é o grupo de pesquisa currículo e educação matemática. O líder desse grupo é o professor Márcio Antônio. Tá? Sou doutorando, já estou há 2 anos e meio aqui, tentando avançar na pesquisa em educação matemática. Para mim, vindo do Profimate, para mim mudou bastante coisa do que vocês estudam, né? E hoje eu estudo também. Posso falar que estou na área de educação matemática. Bom, nosso maior interesse, quando a gente fala de currículo, a gente tem nosso currículo que nós nos preocupamos muito com o conteúdo atitudinais e valores que esses currículos trazem. Então, a gente não separa totalmente o currículo, vamos dizer, duro ali, que é aquele que tem como separado por série, funções. A gente não separa, mas o nosso objetivo é entender o que os livros didáticos, no caso que é o que ele estuda, ele traz para formar um cidadão. Então, às vezes a matemática mesmo, ela traz algumas coisas que fazem com que esse cidadão seja formado de algumas maneiras com que a sociedade tem e faz com que existam umas normalidades. Um exemplo, a Daisy, quando ela fez uma análise, ela achou no livro do ensino fundamental, onde eles tratavam números pares como casais heterossexuais, por exemplo. Então, se tivesse ali 4 homens e 2 mulheres, vamos colocar assim, eles só conseguiriam fazer parzinho, e quando ficasse apenas 2 homens nas figuras que tinha no livro, eles não iriam contar. Então, isso faz com que se normalize algumas coisas. Não dizemos se está certo e se está errado, mas nós denunciamos isso, para que isso seja revisto. Tá? Então, nosso tipo de conteúdo é esse. A gente procura várias figuras, a gente procura dentro dos livros didáticos as análises, dentro da análise do discurso também, né, mexe com Foucault, mas, lógico, que é um pedacinho, porque Foucault é muito extenso, jamais a gente vai conseguir saber tudo, mas a gente pega um pedacinho ali e faz as nossas análises, tá? Bom, quais são os nossos pressupostos éticos e políticos? Bom, a matemática escolar homogeneiza, normaliza e uniformiza modos de vida. Então, há várias tentativas de excluir as conquistas de grupos sociais que, historicamente, defendem que a diferença seja uma marca na construção de currículos. Nós também acreditamos que existe um papel estratégico da educação matemática, de onde menos se pode imaginar os currículos de matemática, é possível promover a discussão de temas relacionados a gênero, raça, etnia, taísmo e outras coisas. Então, nós também tivemos uma análise que foi feita dentro da própria universidade mesmo, onde se falava muito em relação ao probleminha que tinha, e esse problema ele trazia uma situação que as mulheres não pagavam nada para entrar em determinado lugar. Então tinha ali uma modelagem, vamos dizer assim, e aí ali o professor de matemática, ele também consegue falar sobre aquilo, a valorização da mulher, como que isso é bem visto ou mal visto. Então a matemática também serve para isso, tá? Bom, o que a gente tem feito, né? Denunciar os currículos de matemática que operam a exclusão de grupos sociais, currículos machistas, racistas, apostar na potência de encontros, e aí a gente já vai para uma outra vertente, que hoje o grupo, depois que ele pegou, hoje a gente já tem um pouco de pesquisa em relação aos livros didáticos sobre isso, hoje a gente tem trazido a formação dos professores e levado essas análises. E aí a gente começa a formar eles, para que eles entendam que eles também podem usar a matemática para outras formas de discussão, não apenas os números em si. Tá? O professor faz o currículo, né, negociando situações, posicionando e resistindo sobre isso. Lógico, né, pessoal, a gente sabe que não é fácil a gente ir para a sala de aula e a gente tocar hoje em questões de gênero. Porque hoje as coisas dentro da sala de aula em si, vamos dizer, aí eu já estou falando da educação básica, eu sou lá do Instituto Federal, estamos aqui na UANA, lá às vezes se a gente tocar em alguns assuntos, o pai está lá no outro dia.
mas a gente tem que encontrar estratégias para falar sobre tudo dentro da nossa sala de aula, e a matemática ela não é só números, tá? Bom, e aí, ao longo do percurso, nós já tivemos essas formações, inclusive de matemática ensina, questões de gênero. Então, nós tivemos uma oficina online com docentes, tá? Eles fizeram, a professora Paola até ajudou, auxiliou nessa formação. Então, nós discutimos sobre como eles viam aquelas situações e depois a gente, ao longo do tempo, a gente ia falando aquilo que não aparecia, como a gente observava aquilo. E aí eles começaram a ter um novo olhar, tá? E aí, a afrocentricidade, educação matemática construindo rede de apoio, a Tuane, né, que é mestranda, ela, dentro do projeto, esse é o projeto dela, né, de pesquisa, e ela já fez essa formação, e aí ela já colheu dados e ela está terminando a dissertação dela. Bom, e aí por último, só para vocês entenderem o último artigo que foi feito dentro do grupo, né, e o professor Márcio publicou, fala matemática branca, masculina e europeia. Por quê? Foi feita uma análise dos livros do ensino médio e foi constatado 554 citações. Delas, 550 homens e mulheres, e 4 mulheres apenas apareceram. 500 europeus, 22 asiáticos, 21 norte-americanos, 9 sul-americanos e 2 africanos do Egito e nenhum negro. Como que ele analisou isso? Sobre a história da matemática. Toda a parte que vinha no livro sobre a história da matemática foi analisada as figuras e foram analisadas as citações. Tá? E aí chegou-se à conclusão que a matemática é branca, masculina e europeia. Porque os nossos livros didáticos eles não trazem raras, nenhuma figura negra dentro da história da matemática. Tá? Então, assim, talvez para alguns é apenas talvez vocês criaram, mas nós estamos denunciando que os livros têm trazido. Certo? E é isso. Obrigado. Está falando aí, a gente pode inventar, mas é só que alguns professores a gente tem aqui no programa que são eles, né? Fica fácil fazer o levantamento. Eu vou falar sobre o grupo de pesquisa FAEM, que é o grupo de pesquisa em informação, avaliação e educação matemática. Atualmente, no FAEM, nós temos 2 líderes. Um deles é o João Viola, que é professor aqui, e o outro é o João Pedro, que ele atua na Unifespa, no Pará. Então, os nossos trabalhos eles são centrados aqui no programa de pós-graduação em Sinop, onde o Viola também é atuante, e no programa de pós-graduação da Unifespa, no campus de Marabá, que é onde o João Pedro está atuante atualmente. O nosso interesse de pesquisa é na formação de professores, e nós temos trabalhos em avaliação e formação de professores já concluídos, né? Atualmente, nós estamos trabalhando com avaliação e formação de professores também, mas em demandas que nós do grupo estamos chamando de emergências do antropoceno. Então, nessas emergências do antropoceno, nós dividimos elas em 4 demandas principais nas quais os nossos trabalhos estão sendo feitos. A primeira delas são as crises climáticas, que temos trabalhos como o da Deise, lá de Sinop, e também da Liliane, que é aqui do programa, que tenta falar sobre informação, crises relacionais com crises climáticas e dentro da educação matemática, né? Como aí já é muita coisa. Uma segunda demanda é a desigualdade econômica, que é onde o meu trabalho está inserido, né? Aí, uma terceira demanda seria a digitalização da vida. E a quarta e última demanda seria a mobilidade, a questão da mobilidade, que aí estariam questões de movimentos entre humanos e não humanos. A gente considera que quando esses então se movimentam, aí nascem processos de exclusões, e é dentro desses processos de exclusões que tentamos trabalhar, né? Processos de exclusões como racismo, como a crise dos refugiados, que é uma coisa que a
Ninguém trabalha. Tem também questões de homofobia e comunidade queer, que é a questão do Luiz, né? E a Bruna com o feminismo. Então, atualmente, né, a gente tem atuado bastante na licenciatura e também com a formação continuada de professores. E nós estamos com 4 iniciações científicas. Uma delas está trabalhando com a questão dos algoritmos, que aí entra na digitalização da vida. A outra trabalha com questões de racismo e outras 2 estão trabalhando também na desigualdade econômica, juntamente comigo. Então, eu acho que assim, de maneira sucinta, né? Não sei, a gente do grupo, nós estamos interessados na formação de professores em conjunto com essas demandas, né? Que comumente elas não são vistas ou muito pautadas dentro de educações matemáticas, e é isso que a gente está tentando fazer e trazer. Agora eu convido para vir aqui na frente os integrantes da linha de pesquisa História, Filosofia e Educação Matemática. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanusa, eu sou integrante dessa linha de pesquisa. E o professor fez a maravilha de trocar por 3, então deixaram ele falar que foi 4. O professor me perguntou 4. Mas tá bom, estou aqui. Eu sou aluna da professora Edilene, do grupo do Compasso. Nós somos representantes aqui dos grupos. E nós vamos falar um pouquinho da nossa linha de forma sucinta, bem breve. Mas, ao final, quem quiser perguntar, conversar com nós, não só comigo, mas também com os colegas que estão por aí misturados aí, anônimos por enquanto. Se falar sobre a pesquisa, querer saber algo mais do grupo, da linha, a gente está à disposição, tá certo? Então, a nossa linha, ela visa o desenvolvimento de pesquisa sobre a história da matemática e da educação matemática articuladas às questões do ensino, né? A formação do docente e as narrativas, assim como desenvolver estudos a partir de posturas filosóficas para a abordagem da matemática e da formação do meio dessa linguagem da proteção à ação legislativa. É só pelo olhar, assim. E aí os grupos que compõem a linha, né, é o IMEC, História da Educação Matemática e Pesquisas, as reuniões, né, as nossas, já estão indo aqui. As reuniões acontecem de forma semanal, às quintas-feiras, a partir da 1h30. O Compasso acontece, o grupo de pesquisa História e Educação Matemática, as reuniões acontecem de forma semanal, às quintas-feiras, 1h. O GEMEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática Escolar, reuniões quinzenais às quartas-feiras, a partir das 5h. E o GEDUMAT, Grupo de Pesquisa, Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, Diversidade e Diferença. As reuniões são quinzenais, às quintas-feiras, das 1h30 às 3h30. Agora eu tinha combinado com a Lívia. Agora vem a dinâmica, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, eu também sou do grupo aqui, né, dessa linha de pesquisa, sou orientada do professor Tiago. Às vezes algumas pessoas não me veem muito aí pelos corredores, né? Às vezes, quando eu cheguei, eu falei, acho que eu ando meio sumida aqui mesmo dos movimentos. Mas assim, a gente falou que, né, que a gente gostaria mesmo de, né, que nossos grupos estão abertos mesmo para recebê-los nas nossas reuniões, para que a gente possa, né, se encontrar, né, trocar ideia, vocês nos conhecerem melhor e a gente conhecer melhor
né, esses grupos que estão aqui, as pessoas que estão aqui. Então a gente queria, né, que a gente estava falando aqui, a gente queria mostrar para vocês quem são a turma dos nossos grupos. A gente queria que o pessoal do EMEP, então, se levantasse aí para todo mundo conhecer essa galera, esses pesquisadores aí que estão aqui na luta, né, que bom. Eu está ali da Igreja também, então já estava em pé, então não dava mais para... pessoal do Compasso, tá aí. Levanta aí, gente! Olha que galera! O pessoal do GPN. Do Getubad. Aqui a Mônica. Tá? É isso aí. Pode passar, os professores estão na próxima tela, né, Thiago? Tá, então aqui são os professores vinculados à linha. Tá, então aqui, né, a professora Carla, né, aqui do Lima, a professora Edilene, daqui do Lima, a professora Késia, que está na UFGD, vinculada lá, a professora Luzia, o professor Tiago Pedro, professor Luzia e Tiago Pedro aqui do Lima, né? E o professor Tiago Donda, lá de Paranaíba, mas que também sempre está por aqui, né? Sempre está com essa proximidade com a gente. As temáticas e investigação dos grupos, tá? Então assim, a gente fez um apanhado para que a gente, né, o que a gente pensou na apresentação mesmo da linha de pesquisa, que a gente, né, tem estudado, né, não é pouca coisa, né, gente, olha aí. Infância e injustiças epistêmicas, analfabetismo e processo de exclusão, gênero e educação matemática e lógica de produção acadêmica, saberes do ensino e da formação do professor que ensina matemática, experts produtores de saberes, acervos pessoais, práticas e saberes escolares na história da educação matemática, história da formação de professores em Mato Grosso do Sul, matemática como prática social localmente situada. As principais perspectivas e incursões teóricas, né? Então, pensamos, né? Estudamos decolonialidade, pós-humanismo, história cultural, história social, história e sociologia das profissões, foco na profissão professor que ensina matemática, história do tempo presente, perspectivismo ameríndio, filosofia de linguagem e filosofia da diferença. É isso aí que a gente trouxe para vocês e a gente está aí à disposição depois para a gente conversar. Então, assim, os horários estavam, né? Também temos os Instagrams dos grupos, tá? Se vocês quiserem acompanhar na página também, então, dos grupos. Estão lá também as linhas de pesquisa, os pesquisadores. É isso aí. Agora, para finalizar, eu convido a linha de pesquisa Tecnologia e Educação Matemática. Quando eu achar uma bolsa jeans, eu vou lembrar de você e aí eu vou trazer uma pra você. Aqui. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Estou no terceiro ano do doutorado.
Vou apresentar aqui um pouco sobre a linha, depois vou falar sobre o meu grupo de pesquisa. Nossa linha de pesquisa é Tecnologia e Educação Matemática. E ela tem como objetivo investigar os fundamentos, usos, impactos e perspectivas da web e das tecnologias digitais nos espaços educativos, transformando e trabalhando na escola pública, como modos de oficinas, projetos de extensões, formação com professores, entre outros. E assim, a gente tem a formação, inclusive aqui com os graduandos. Mais para frente a gente vai falar do projeto que já está acontecendo. Pode passar. Falar um pouco do grupo do GTECMAT. GTECMAT significa Grupo de Estudos de Tecnologias e Educação Matemática. Temos pesquisa tanto que fala, que não tem especificamente usando uma tecnologia digital, mas tem falando sobre educação matemática, que no caso fala sobre infância. O grupo do GTECMAT tem como líder a professora Sueli, o vice-líder é o Adam. O grupo de GTECMAT, ele investiga as tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de ensino de aprendizagem, na busca de integrar a escola à linguagem digital. Nós trabalhamos muito formação de professores, na busca de integração da tecnologias digitais ao currículo de matemática. Assim como também sobre alguns estudos sobre a educação à distância. É tipo um jogral, tá? Agora Bom, gente, boa noite. Me chamo Jonathan, sou aluno do primeiro ano do mestrado. Vou quebrar um pouquinho o que está escrito ali, só para dar uma fugida do que a gente preparou. Como a gente está apresentando a linha de pesquisa e o grupo para os graduandos, eu vou deixar uma dica, assim, se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas eu estou esse ano como aluno regular, porém no ano passado eu entrei como aluno especial, e isso fez muita diferença para eu conhecer o programa e conhecer também as linhas de pesquisa e decidir para qual linha eu ia fazer o processo seletivo e ia querer realmente cursar. Então isso fez diferença para quem estiver terminando a graduação, está em dúvida ainda sobre o que quer estudar. É um conselho, eu acho que vale a pena você entrar como aluno especial para você conhecer o programa e saber qual linha você se identifica mais, e depois você faz o processo mesmo para entrar como aluno regular, que foi o que aconteceu comigo. As 4 disciplinas que eu cursei no ano passado como aluno especial, eu consegui aproveitá-las esse ano, então você não vai estar perdendo o ano, certo? O que a gente tem discutido no GTECMAT? Então lá no início a gente falou um pouquinho sobre, a gente leu um artigo do Valente, da professora Maria Elizabeth Almeida, que fala sobre as tecnologias digitais, as tendências atuais e o futuro da educação. Então a gente está discutindo questões nesse âmbito, e eu acho que logo a gente vai começar a discutir alguma coisa relacionada à inteligência artificial, que é algo que está muito em evidência e a gente ainda não parou assim, para se aprofundar sobre, mas a gente vem discutindo algumas coisas pautadas nisso. Nós falamos depois sobre uma lei que foi promulgada em janeiro desse ano, que é a Política Nacional de Educação Digital. Então a gente se debruçou sobre essa lei e lemos os seus artigos, seus incisos, e assim, tem muita coisa que a gente não concorda e a gente precisa rever isso. E agora, mais para o final do segundo semestre, a gente estava se debruçando sobre o quadro europeu de competência digital para educadores, falando também um pouquinho, estudando sobre as questões da teoria da complexidade e principalmente sobre as nossas pesquisas. Então, no mês de outubro, por exemplo, eu e a Cleide do grupo fomos para Vitória, no Eurapem, apresentar as nossas pesquisas lá, e aí na volta a gente trouxe as experiências de como foi esse encontro lá em Vitória, o que as outras universidades estão pesquisando, então a gente também discute isso no nosso grupo. Nós temos várias pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado em andamento, dentre as quais nós estamos pesquisando a integração de tecnologias digitais ao currículo, inclusive a minha pesquisa de mestrado é sobre isso. Nós temos pesquisas, e de doutorado também, nós temos pesquisas da linha falando sobre robótica educacional e formação de professores. Nossos projetos. Nós temos um projeto aprovado na Fundect,
que é intitulado Integração de Tecnologias Digitais ao Currículo de Matemática dos Anos Finais, do Fundamental, repensando o processo. Esse projeto que está aprovado na Fundect, ele está sendo desenvolvido em 3 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, que a minha pesquisa faz parte desse projeto maior, né? Nós temos outra cidade que é Aquidauana, e uma terceira que mudou, que era Dourados e virou Nova Andradina, né? Nova Andradina, é isso? Então, essas 3 cidades nós temos aí, nós estamos aqui em Campo Grande, já está constituído esse grupo, essa parceria entre universidade e escola, e aí nós vamos para o ambiente escolar pesquisar junto com os professores. E aí esse movimento ele vai acontecer em 3 cidades diferentes e esses grupos vão trocando experiência e as pesquisas vão acontecendo ao mesmo tempo que esses professores vão participando das formações com um grupo de pesquisa. Nós temos ainda um projeto de extensão, que acredito que os graduandos aí estão bem por dentro, porque eles que estão participando efetivamente desse projeto de extensão, que é Professores em Ação, né? Inclusive sábado que vem, dia 18, é o terceiro e último encontro presencial com os professores. Fica o convite para quem ainda não participou. E nós temos as web lives, vou deixar a Cláudia falar, porque ela está mais por dentro disso. Porque é da minha pesquisa, né? Então eu estou bem por dentro das web lives. As web lives é um formato de formação de professores que a gente teve que mudar. A gente mudou por conta da pandemia. Os mais antigos assim, do programa devem lembrar que existiam antes os seminários do GTECMAT presencial. E nós decidimos voltar, porém estava na pandemia e não tínhamos como voltar e voltamos com as web lives. Que são lives que são transmitidas pelo YouTube, ficam salvas no nosso canal do YouTube, com o formato de formação de professores, né, que discute alguma tecnologia, discute a aplicação dela, os potenciais, o que limita aquela tecnologia e discute com os professores. Temos procurado modificar esse modelo e tentar encontrar uma forma de interagir com esses professores de alguma forma. Até isso é a minha pesquisa, né? O que possibilita ou não essa integração utilizando as web lives. Que vai continuar, a gente tem um e-mail que a gente recebe, e essas web lives é aberta a formação para o Brasil inteiro. Nós não limitamos o local onde fazemos, e nem quem vai se inscrever. Do ano passado, as web lives nós tivemos professores de quase todos os estados participando das web lives, participando no chat, participando nas pesquisas que a gente colocava, que perguntava nos formulários. Então tinha de vários lugares os professores. Esse ano não teve as web lives, por conta de outros projetos que já estavam desenvolvidos, mas ano que vem deve voltar. Voltaremos. Aqui são alguns integrantes do grupo, é um grupo bem grande. Vários aí já terminaram o mestrado, já terminaram o doutorado e ainda assim continuam no grupo de pesquisa, que estão em outras cidades, em outras universidades, outros estados inclusive, e continuam discutindo. O nosso grupo vai aumentando e ainda tem os orientandos deles que eu não coloquei aí, porque eu não consegui pegar foto. Então, mas é um grupo bem grande e por isso nossa reunião do grupo acontece no formato online. A gente tem reuniões presenciais a cada 6 meses, porque o grupo é de vários locais mesmo, de vários estados. E aqui tem alguns dos nossos canais, que é o Instagram de GTECMAT, que fica à vontade quem quiser mandar mensagem lá, perguntar, nós respondemos, seguir. Tem o YouTube, que no YouTube tem gravado todas as web lives que nós... você pensou em alguma atividade que você tem interesse, algum software que talvez você não tenha visto, pesquisa lá, que talvez lá tenha alguma web live que a gente discutiu algo sobre, e é bem interessante para conhecimento mesmo, porque é no formato de uma conversa com os professores. E o e-mail do GTECMAT, nós temos 2 e-mails. O GTECMAT Escolas é um e-mail para os projetos do GTECMAT ligado às escolas,
e o outro é o e-mail oficial do GTecMat, que é para as nossas outras formações. E é isso. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Amanda. A gente está aqui para apresentar, eu e o Flávio, o nosso grupo, o Tedman. Ele vai começar apresentando o nosso grupo e depois eu vou concluir. Boa noite, pessoal. Bom, sou o Fábio, né? Estou no primeiro ano do doutorado em Educação Matemática da linha de Tecnologias e Educação Matemática. Nosso grupo de pesquisa, né, é chamado de TEDMAN, né, Tecnologias Digitais e Unidades de Educação e Matemática, atua na investigação de processos educacionais, aprendizagem, avaliação e informação, principalmente, envolvendo o uso de tecnologias digitais em educação matemática. Nossa intenção é contribuir com a área de educação matemática com o desenvolvimento de pesquisas na direção de um uso humanizado de tecnologias digitais a partir de um olhar crítico. Então, resumindo assim, esse é o que nosso grupo vem trabalhando, né? Então, assim, realizamos pesquisas com intervenção envolvendo ali alunos e tem algumas que estão se desenvolvendo agora também com a formação de professores, né? Envolvendo professores, não necessariamente talvez a formação. Tem um projeto que a gente chama de projeto Amadu, né, que consiste na matemática digital humanizada, né, de fomento pela FUVERT, e tem parcerias também com a UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? No momento nós estamos fazendo algumas leituras sobre algumas novas leituras, na verdade, sobre teorias, sobre metodologias, então nem vamos entrar muito nesse assunto ainda, que são teorias novas, né, que a gente está absorvendo ainda, né, mas a gente começou a marcar pelo menos umas reuniões para que a gente pudesse fazer em conjunto uma roda de leitura mesmo, para entender como que a gente vai proceder a partir desse momento sobre as nossas pesquisas. Uma outra situação que a gente está querendo propor também é um projeto de extensão que abranja todo o grupo, e daí a gente começa a trabalhar projetos de extensão também vinculado ao grupo, tá? Mas são situações futuras, né, que a gente está pensando e a gente está tentando elaborar agora. Então nós temos 11 integrantes do grupo, é claro, esses que estão participando, tem alguns que a gente já discutiu, né, teoricamente, né, mas 2 desses são da iniciação científica, 2 mestrandos, nós temos 5 doutorandos, um pós-doutorando e nosso orientador, claro. Pode passar aí. Então daí a gente só fez colocou algumas imagens, né? Essa é a nossa orientadora, que está lá em cima, a professora Aparecida Santana do Sul do Thiago. A Juliana, né, aluna do Centro do Doutorado, o Vitor, a Larissa, a Tainá, eu estou ali, aqui a Catiane, do pós-doutorado, a Stephanie, aluna da IC, a Luana também, a Gabriela, mestranda, e a aluna também mestranda aqui do programa. Só para falar um pouquinho antes de falar essa parte, as alunas de iniciação científica, elas são da graduação e fazem iniciação científica com a CIDA, e elas também participam do grupo de pesquisa, elas discutem com a gente e tudo mais. No nosso cenário de pesquisas, né, falar das pesquisas de modo geral, tem na educação básica, a Catiane trabalha com a recomposição de aprendizagem, né, de alunos se não me engano, acho que é o 8º ano. Tem uma pesquisa em breve de doutorado que está sendo construída sobre a robótica educacional. A minha, particularmente, é sobre ansiedade matemática e cartoons. Então, como as animações podem fazer com que os alunos expressem os seus sentimentos. Mais ou menos por aí.
e as pesquisas envolvendo professores ou futuros professores, no sentido de também na licenciatura. A Gabriela, minha mestranda aqui também, a gente já está no último ano da minha turma, ela desenvolve a pesquisa com avaliação com vídeos numa disciplina de cálculo 1, que foi ofertada pela CIMA. A Larissa, que é aluna do doutorado, está desenvolvendo sobre tecnologias digitais no PRIO, que o PRIO é uma nova licenciatura que abriu só um edital, e dentro dela tem a licenciatura em Educação Matemática, e ela trabalha com esses alunos sobre as histórias de vida da licenciatura deles. A Juliana está no último ano do doutorado, ela trabalha com os alunos que fizeram PIBIT e tecnologias digitais durante a pandemia. O Vitor trabalha com a cultura digital no doutorado e a pandemia também, como ele desenvolveu a cultura digital com professores, coordenadores e gestores das escolas durante a pandemia. E o Fábio quer falar um pouco sobre objetos digitais da aprendizagem também nessa pegada de formação de professores. Aí, encerrando por aqui, a gente faz as nossas reuniões, muitas das vezes são presenciais, mas elas também ocorrem em formato híbrido. Às quintas-feiras, não toda semana, quinzenalmente, e de 1h15 às 5h, mas porque o horário tão longo, né? De 1h15 até umas 3h30 é a reunião do grupo, e o resto do tempo a gente discute algumas pesquisas em formato coletivo, pesquisas do nosso grupo, né? E essas são as nossas redes sociais, a gente usa muito o Instagram, mas também tem o e-mail e o nosso site. E é isso, muito obrigada. Bom, agora a gente